Ancoragem. Meu amigo, o que você está falando? Ancoragem, o que significa isso? Vamos falar de ancoragem hoje. O que é uma âncora? Âncora no navio a gente usa para travar, atracar o navio em algum lugar onde você quer. Então ela vai até o fundo e lá ela tem várias garras específicas para agarrar o fundo do mar em alguma pedra, em algum lugar onde ele segura o peso do navio. Então, essa ancoragem que nós estamos falando é essa mesma âncora, é uma forma de você atracar em algum lugar. Então, vamos aqui falar de ancoragem. Uma ancoragem mundial, o sorriso. O sorriso é uma âncora de felicidade, é isso aí. Então, quando você dá um sorriso aí. Quando você dá um sorriso, você não consegue ficar triste. Porque você está sorrindo e é uma âncora internacional, mundial, de felicidade. Do mesma forma, quando você fica bravo, tem algumas pessoas que franzem a testa, tem algumas pessoas que ficam irado, que começa a gaguejar, que começa a tremer. Eu mesmo tenho um amigo de infância, que vamos ver se ele assiste meus vídeos, que aí ele faz um comentário embaixo, que ele abre o nariz quando ele fica bravo, assim, ele começa a falar e as ventonas levantam, eu falo, calma, baixa as ventas, rapaz, tá nervoso. E a gente dá muita risada e ele acaba descontraindo, quebrando essa âncora. Se você estiver vendo aí, dá um comentário, hein, amigão? Quero ver aí, é um parceirão que eu tenho aí. E eu tenho várias âncoras e várias histórias para contar para você, mas se você não sabe a âncora que você tem, pergunta para sua esposa, pergunta para os seus filhos, pergunta para o seu marido, pergunta para o seu pai, para sua mãe, que com certeza eles sabem a âncora que você tem quando você está nervoso, quando você está bem, quando você está feliz, porque a gente dá alguns sinais de ancoragem. Mas o que eu quero ensinar para vocês aqui nesse vídeo é como criar uma âncora positiva, como criar uma âncora de vitória, como criar uma âncora de felicidade. Igor, e a âncora de tristeza? Se eu descobrir, é só você desatar a âncora, soltar a âncora, que seu barco continua a fluir e você continua a andar para frente e aquele estado, ele é quebrado quando você quebra a âncora. E se eu quero atracar naquele ponto de vitória, positivismo, eu solto a minha âncora. Então é isso importante vocês saberem, que eu vou explicar agora para vocês como que faz isso. Então, quando eu descobri isso na minha vida, ficou transformada a minha vida, porque eu precisava, por exemplo, ir pro palco, dar palestra para 100 pessoas, 50 pessoas, eu já tremia com 10, com meia dúzia, o microfone parece que criava cabelo, aquela coisa, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para encarar esse público, esse povo, por mínimo que fosse. Então, para mim, falar na frente já era difícil. Com uma grande quantidade, era muito maior. Eu já falei para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 5, 7 mil pessoas. É fácil. Então, como que a gente faz isso? Você tem que criar algumas âncoras. E a âncora, ela é fundamentada no estado que você está no momento. Então, quando você chora, é um conjunto de pensamentos que te levam ao estado de tristeza e aquilo faz você franzir os olhos, ficar triste, ficar... Então você vai perceber quando tem pessoa nervosa, ela morde a boca, ela fica balançando as pernas, ela fica automaticamente, leva a uma âncora. E toda vez que ela balançar a perna, ou toda vez que ela vibrar os olhos ou fazer alguma coisa, aquele estado faz ela ficar nervosa, faz ela atingir aquele mesmo estado que ela estava antes. Então isso é incrível. Por exemplo, se você começar a sorrir e fazer exercício, daqui a pouco você está dando risada da sua própria risada e você quebra aquele estado. Quer ver uma âncora que também muda muito o estado das pessoas? Inclusive, se você for ver acidentes ou músicas de acidentes de velocidade, pessoas apostando corrida, geralmente quando uma pessoa está correndo muito, ela está com som alto. O som alto estimula a sua adrenalina e você fica no estado mais competitivo, mais de adrenalina, mais querer fazer umas curvas mais fortes, acelerar mais. Então, geralmente, quando você está com som baixo, vidro fechado, coloca o ar quente, te dá tendência de sono se você estiver dirigindo à noite. Se você não quer dormir à noite, abre os vidros, deixa vir um ventinho mais no seu rosto, aumenta o som, que aquilo muda o seu estado e aquela âncora
passa a mudar para você, porque o seu olho estrala, a sua posição muda. Então, uma âncora que eu quero ensinar para vocês é a âncora de felicidade. Você pode criar essa âncora, ela não precisa ser automaticamente, sempre, né, a vida toda automática. Você pode mudar isso. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. Quando você tiver no gás, a milhão, você faz um gesto, que é a sua ancoragem. Vou dar o meu exemplo. Quando eu ia pro palco, eu sentia muito medo, um puta de um cagaço pra ir pro palco, porque eu tinha medo do povo, eu tinha medo de falar alguma besteira, eu tinha medo de soltar alguma coisa fora do normal e ficar, sabe, ridículo, passar feio, passar vergonha. Então, foi até uma pessoa que me ajudar, um liderado meu, que eu estava ensinando, mas nesse caso ele me ensinou. Ele disse o seguinte: eu faço público, né, pastor há muitos anos, e eu tenho algumas técnicas e tal. E aí ele criava um estado de euforia, de alegria. Ele falou: eu vou pro banheiro, lugar reservado, e eu falo umas coisas positivas, olho no espelho pra mim mesmo, e eu repito aquelas coisas, eu fico no gás, e aí eu vou pra cima. E aí ele começa a bater a palma e vai pra cima. Quer dizer, o jeito dele, a ancoragem dele. E eu já entendi a mensagem, falei: show, você tem razão. Fui no espelho, criei a minha âncora. Minha âncora é apertar as mãos. Então, se eu chegar, por exemplo, num palco hoje, como aconteceu no último evento que eu fui aí, 7.000 pessoas, eu fui para um certo lugar e eu fui chamado no palco, eu vim correndo, e quando eu cheguei no palco tinha vários líderes e já me deram o microfone na mão. Já que você tá atrasado aqui, toma, fala você primeiro. Falar o quê? Eu não sabia nem qual que era a pergunta, e imagina ainda com certo receio de falar com o público. Eu pego o microfone, na hora que eu pego o microfone, que eu aperto o microfone e aperto a outra mão, eu fico no gás. Como que eu cheguei nessa situação? Toda vez que você volta ao pensamento, seu cérebro não sabe se aquele fato aconteceu ou se foi uma imagem. Porque o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, ele vai até aquele lugar, a sua alma, e vive aquela situação. Por isso que tem vários ditados que dizem assim: onde a sua mente chega, o seu corpo também pode chegar. Então, se você consegue se visualizar numa chácara, num navio, num cruzeiro, numa viagem internacional, lá você consegue chegar. Você tem que se ver lá. Só que para criar uma ancoragem, que é um estado, que é o que muda tudo, que liga o mundo físico para o mundo real, se você consegue mudar o que é imaginário do mundo físico, o estado emocional, ele muda tudo isso. Então eu preciso viver nisso. Eu preciso mandar a minha mente até esse lugar, até esse ponto, para mim conseguir chegar nesse estado. E quando eu tiver nesse estado, eu marco esse estado com uma âncora. Eu tô dando um exemplo, mas você pode cutucar um dedo, você pode apertar os dentes. É que você tem que fazer uma âncora que você consiga mudar quando você precisar, sem chamar muita atenção. Por isso que eu gosto da questão da mão. Você pode apertar um braço, você pode apertar uma mão, você pode apertar um dedo, você pode estralar os dedos. Então, toda vez que você fizer aquele fato, você vai voltar àquele estado. Então, vamos lá. Vamos treinar isso. Eu quero mudar um estado de vitória. Lembra do momento que você venceu. Pode ser da época ganhando bolinha de gude, jogando bolinha de gude, jogando futebol, não sei. Você ganhou, um filho seu ganhou, alguém ganhou, você tá muito feliz. Você volta naquele estado de felicidade, euforia, e aí você cria essa âncora. Aperta uma mão, bate uma palma, não sei o que você vai fazer. Mas faça alguma âncora para criar essa âncora nesse estado. Repete isso durante 10, 20, 30 vezes. Quando eu vou saber, Igor, se eu alterei a minha âncora ou não? Quando eu simplesmente fazer aquele gesto, apertar aquele lugar, acionar aquele botão ou soltar a âncora e após eu acionar o botão, eu mudar o meu estado. Quando eu mudar o meu estado, sim, eu consegui criar uma âncora. E aí toda vez que eu quero me lembrar e me sentir vitorioso, vamos supor que você esteja em uma venda, em fechamento de algum negócio bom para você e grande, aí você vai naquele momento e aperta o botão. Você vai se sentir vitorioso e nesse momento você começa a agir como se já tivesse vencido. Para isso que serve uma âncora. Uma âncora serve para mudar a sua história. Aprenda a trabalhar com âncoras. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho e comenta aí o que você achou, e se precisar a gente faz mais vídeo para ajudar vocês. Nos encontraremos no sucesso. Deus abençoe a todos.